Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente. Olha, vamos combinar que uma noite mal dormida pode comprometer todo o nosso dia. Agora você já imagina só se essa noite mal dormida acaba se prolongando por muitos dias, né? Algumas mudanças, estresse, por exemplo, ou mesmo preocupações podem acabar ocasionando isso. Mas e quando o problema se torna algo patológico? O que fazer? A gente conversa agora com o psiquiatra e especialista em medicina do sono, Jorge Bezerra Guedes, vai nos tirar as dúvidas a respeito disso, porque olha, a gente, às vezes até as pessoas não dão a importância, a devida importância a isso, mas sono é extremamente importante para a nossa saúde também, né? Bom dia para você. Bom dia. Então, é muito importante. Hoje em dia, quando a gente vai falar de sono, a gente termina entendendo a importância do sono pelas pesquisas que mostram o prejuízo de quando a gente não dorme bem, né? Os prejuízos eles ocorrem tanto quando a gente dorme pouco, quando o sono é prejudicado por algumas interrupções, algum tipo de adoecimento. E aí temos alguns prejuízo na memória, prejuízo no humor, o rendimento no dia a dia, vai interferir nas relações pessoais também. Teremos também prejuízos com relação à parte cognitiva, né? Com relação ao tempo, aumenta o risco de demência ao longo dos anos, de doenças cardiovasculares. Então, é um espectro gigante de problemas. Dá para sentir taquicardia. Olha, eu já que me compadeço às mamães que precisam passar noites em claro amamentando, eu entendo muito bem o que é isso. Alguns traumas, preocupações podem comprometer nosso sono, mas o normal é que isso seja apenas por um determinado período de tempo, não é verdade? Quando passa disso, qual é o momento que a gente diz, epa, o negócio está saindo do limite e a gente precisa então procurar um médico? Nós temos um entendimento, temos uma divisão na questão do diagnóstico de insônia, entre insônia aguda e insônia crônica. A insônia crônica é quando ela passa de 3 meses. E antes disso, existem modos de lidar com a insônia que são mais comportamentais. É interessante sempre lidar de uma forma mais comportamental antes de pensar em tratamentos medicamentosos, por exemplo, né? E temos alguns critérios para considerar a insônia realmente como adoecimento, entre eles a questão de acontecer pelo menos 3 vezes na semana e que isso cause algum prejuízo para a pessoa perceba que está tendo algum desses prejuízos, como eu falei, a irritabilidade, né, por exemplo, a memória que está prejudicada, a pessoa está com a atenção prejudicada. Se fala hoje tanto em TDAH, né, e muitas vezes a pessoa não dorme o suficiente e não consegue focar no que está acontecendo por causa do prejuízo do sono. Então, nós levamos em conta esses critérios para considerar que aquilo precisa de mais atenção e é orientado buscar o atendimento médico. Agora, Jorge, a gente teve aí um problema ainda, graças a Deus estamos já vencendo essa situação da pandemia, mas a pandemia tem causado também muito distúrbio do sono, né? Eu acredito que talvez pela ansiedade. Você tem percebido mesmo esse aumento? Sim, recebemos bastante queixa nesse sentido. Ela realmente prejudica tanto pela ansiedade, como as pessoas mudaram o seu estilo de trabalho, os horários de trabalho. Então, muitas pessoas trabalhando em casa, e aí novamente, como foi falado, a questão da mãe, né, que vai muitas vezes aguardar o horário depois que as crianças foram dormir para começar a trabalhar. Então, os horários que eram os considerados normais terminaram sendo alterados durante a pandemia. E, obviamente, a gente tem um aumento da ansiedade mesmo, né? A preocupação com a própria vida, os riscos com relação à vida, com relação à vida dos familiares, inseguranças até financeiras também. Essa ansiedade ela se relaciona de uma forma muito forte com a insônia. Uma das maiores causas de insônia termina sendo a ansiedade. E tem tido um aumento expressivo das alterações do sono por causa disso. A gente já falou muito aqui sobre a insônia, que é um dos problemas mais comuns de distúrbio de sono, né? Mas existem outros também, né? Quais são? A apneia do sono, por exemplo, é um problema muito comum? Isso, a apneia obstrutiva do sono, ela disputa ali com a insônia entre os transtornos do sono mais prevalentes. E nós temos
vários motivos para acontecer a apneia do sono, mas algo... Eu queria que você pudesse explicar direito pra gente o que é insônia, quando se configura a insônia e quando se configura então a apneia do sono, para que o pessoal aí de casa possa entender. Pronto. A insônia, nós temos a dificuldade de iniciar o sono, a pessoa precisa ter essa queixa, eu tenho dificuldade de iniciar o sono ou de manter, continuar dormindo, porque pode ser a dificuldade de deitou, passa um tempo ali e não consegue, como pode ser também a dificuldade de que a pessoa deita, dorme logo, mas no meio da noite a pessoa acorda e não consegue dormir novamente, juntamente com essa queixa do prejuízo. A diferença aí da apneia obstrutiva do sono é que é a doença do ronco, só que não basta ser qualquer ronco. O ronco ele precisa ter uma intensidade de frequência que acontece durante a noite, que leva a alguns prejuízos. Ou a pessoa vai ficar acordando diversas vezes, são micro despertares que muitas vezes nem a pessoa percebe, né? Aliás, muitas vezes a pessoa não percebe, quem percebe é o companheiro. Quem percebe é quem está do lado, né? Isso. Muitas vezes quem chega com a queixa é o companheiro ou companheira. Exatamente. A maioria das vezes é a companheira, porque que acontece de chegar se queixando. E por isso que muitas vezes é necessário fazer o exame da polissonografia para dar o diagnóstico, porque até certo ponto de ronco não é considerado, ainda não é considerado prejudicial à saúde. Então tem essas medições que avaliam se o oxigênio está baixando ou se a pessoa está despertando por causa do ronco. Medindo essa quantidade acontecendo mais de 5 vezes por hora, aí sim a gente considera que é um diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Existe tratamento para esses problemas? Sim, sim. Ufa! Da apneia obstrutiva do sono vai ter uma variedade, né? A gente não trabalha sozinho. O médico especialista em sono... uma equipe multidisciplinar. A gente termina indicando, orientando o tratamento, né? E, por exemplo, muitas vezes vai ter relação com o aumento de peso. Então, o encaminhamento vai ser para um nutricionista para fazer a avaliação e cuidar desse assunto, né? Educador físico, ter a avaliação para como pode ser reduzido esse peso. Né? Algumas vezes vai ter relação com a dentição, e aí a gente vai encaminhar para um dentista para poder ter esses cuidados. Fonoaudiólogo, algumas vezes também termina tendo muita utilidade para cuidar da apneia obstrutiva do sono. Né? E existe também um tratamento que ele é paliativo, né? Mas que ele tem um resultado muito bom, ele resolve o problema enquanto está sendo utilizado, que é o CPAP. Né? Que é um aparelho que a pessoa dorme com ele ventila uma quantidade de ar suficiente para que a pessoa consiga respirar normalmente durante a noite. E não tem mais ronco. A pessoa deixa de roncar. Eita, que coisa boa. Olha, e em relação à insônia, a gente também tem tratamento? Temos tratamento. O ideal do tratamento para insônia é sempre iniciar com a parte comportamental. Por mais que se associe muito tratamento de insônia com medicação, o ideal é que se veja a parte comportamental. Com relação a horários. É preciso, então, é importante então a gente estabelecer uma rotina na hora de dormir? Exatamente. A rotina é muito importante. Claro que a gente pode fugir às vezes, mas é interessante que a maior parte das noites a gente tem uma rotina adequada. Sempre afastar o tempo de exercício do sono, 2 horas ali, pelo menos. Alimentações que não sejam muito pesadas. Horários relativamente fixos, realmente de uma rotina. Influencia, por exemplo, a questão do celular atualmente, né? Uso de iluminação. Aquela TV assim, que sempre fica ligada no quarto, isso mesmo. Né? O ideal é que a TV não fique no quarto. Exatamente. Mas quando não é possível, que essa TV ela tenha um horário ali máximo, que a pessoa diminua a luz de fundo da TV. Então, são as medidas, pelo menos, que reduzem a incidência do problema. Mas seguir as regrinhas, deixar os exercícios para mais cedo, realmente ter uma rotina regular ajuda bastante. Eu queria que você também pudesse falar um pouco sobre aquele sono que a gente dorme, mas parece que não descansou. O que acontece? Tem noites que eu acho que a gente está uma pilha, que a gente apaga, mas a mente da gente não dorme. Por que isso acontece? É um problema também?
pode ter relação com a própria ansiedade, como a gente conversou, e a pessoa ficar tendo despertares. Muitas vezes a pessoa nem percebe que acordou, né? O sono superficializa pela própria ansiedade. A gente tem picos de noradrenalina, o coração acelera, a pessoa termina acordando. E aí pode chegar naquele sono superficial, só dorme novamente, mas não é o suficiente para descansar. Como também muitas vezes termina sendo a própria apneia obstrutiva do sono. A pessoa dorme, às vezes dorme mais, né? É aquela história que a gente escuta muito que, mas ele dorme muito, deitou, dorme fácil, mas não é um sono de qualidade, é um sono que fica sendo interrompido para a pessoa poder respirar normalmente. Existe um público que seja mais propenso a ter distúrbios do sono, Jorge? Considerando os sexos, as mulheres têm mais problema. As pesquisas mostram isso, apesar de, na realidade, a gente vê ainda mais, a diferença é ainda maior, porque os homens costumam procurar menos cuidar da própria saúde. Então, a diferença é ainda maior na realidade. E trabalhadores de turnos alternados, né? Plantonistas, mas principalmente plantonistas que trabalham um dia de noite, trabalham outro dia de dia. Essa é uma situação que termina sendo mais difícil de controlar. Eu imagino mesmo. Olha, muita gente tem um tabu e um certo preconceito quando se fala em começar a usar algum medicamento para dormir. Por que ainda existe tanto preconceito a respeito disso? E realmente é indicado? Chega um momento que de fato é indicado um medicamento para dormir? Existe um momento que é indicado. Atualmente, os guidelines, as orientações internacionais, elas indicam que se começa primeiro com a terapia cognitiva orientada para a insônia, mas nem sempre nós temos os profissionais treinados para isso. Nessas condições, a medicação ela termina sendo bem viável, ou associada, a medicação associada ao tratamento com a terapia. Essas medicações, elas, se usadas de forma indiscriminada, algumas delas têm risco de dependência. Essas medicações têm cada vez menos sido indicadas e nós temos novas opções atualmente sem esse risco, sem o risco da dependência. Coisa boa, então, né? No mais, levar uma vida saudável, boa alimentação, prática de exercício físico, tudo isso ajuda também na qualidade do sono? Com certeza. Praticamente tudo influencia no sono, no final das contas. Por exemplo, alguém está sentindo muita dor, vai ter dificuldade de dormir bem. Então, a dor nas costas, ou seja, cuidados físicos com, por exemplo, exercício físico vai fazer uma diferença. O gasto energético durante o dia de um exercício físico vai deixar a pessoa mais relaxada, vai ter uma pressão maior para a pessoa dormir à noite também. Se expor à iluminação nos horários corretos, como a preferência durante o dia, se expor ao sol e evitar tanta iluminação durante a noite, se possível. Muito bem, então, no mais, gente, eu acho que é aquele pedido, né? Cuidado com o teu sono, porque como eu disse aqui no início da nossa conversa, uma noite mal dormida pode estragar o dia da gente inteiro, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, viu, Jorge, pela tua participação aqui no programa Bem Assim. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Muito obrigado. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas para você aí que gosta de investir, gosta desse ramo de investimentos, já ouviu falar em milhas? Se não, a gente vai passar aqui para vocês dicas de como iniciar os negócios. É já já.